Estamos aqui para julgar o ex-presidente Juscelino Kubitschek com a base em suas ações enquanto esteve no governo. Declaro aberta a sessão de julgamento e peço ordem e atenção de todos. Eu estou aqui para falar sobre Juscelino Kubitschek. Vocês todo mundo sabe, 50 anos em 5, ok? Mas você sabe o que isso custou? Isso custou 1,10% do PIB do país, 1 bilhão na época. Além de que foi considerado muito irresponsável pelos críticos. Porque, para avançar o projeto, o governo emitiu títulos públicos e recorreu a empréstimos externos. Ou seja, ele se endividou internamente e externamente, e deixou um legado de dívidas que existe no Brasil até hoje. Além disso, teve as pessoas que trabalhavam naquela construção de Brasília, chamada candangos. Essas pessoas vieram das regiões do Brasil, principalmente do Nordeste. Eles trabalhavam de 2 a 16 horas por dia, tinham acidentes com quedas de andame, soterramento e relatos de pessoas que morreram dessa forma. O corpo era retirado e coberto por lodos na hora. Muitas mortes foram abafadas e não foram registradas sequer. As famílias nem recebiam direito à indenização adequada que necessitavam e precisavam. Além de que houve um caso de massacre da construtora Pacheco Ferrandinense em 59, que foi quando eles quiseram fazer uma greve em relação ao que estavam sofrendo durante a construção do seu trabalho. Quando fizeram isso, foram violentamente reprimidos pelos militares. Moravam em acampamentos improvisados, conhecidos como Vida nas Lombas. Morreram de doenças, a maioria não tinha carteira assinada e praticamente nenhum direito trabalhista. Essas pessoas sofreram naquela construção. É o futuro do país, como vocês podem dizer que é uma capital? Sim, mas custou, valia a pena tudo isso? Mais de 3 mil morreram nessa construção. Valeu a pena todas essas mortes, essa dor? Valeu a pena toda essa dívida que existe no Brasil por conta de uma construção? Obrigada. Obrigado. Gostaria de partir do ponto que ela citou sobre a questão do massacre. Gostaria de informá-los que o meu cliente não tem nada a ver com massacres acontecidos. O meu cliente não tem nada a ver com questão de lei trabalhista. Quer me dizer que a lei... Continuando. Você quer me dizer que leis trabalhistas foi culpa de Juscelino, sendo que Juscelino, ele não teve nada a ver com essa questão desse massacre, porque ele, na época da construção de Brasília, contratou empresas terceirizadas, que eu tenho como provar, e eu tenho pessoas que podem provar para mim, que Juscelino não tem nada a ver com isso, porque ele contratou empresas terceirizadas com o seu engenheiro. Gostaria que a acusação me provasse essa tese que eles apresentaram aqui sobre o massacre e também, né, sobre a questão da lei trabalhista. O que Juscelino apresenta para mim? Quais foram as causas que Juscelino apresentou? Por favor, eu peço que apresentem com provas sérias e com provas concretas de que Juscelino realmente cabulou leis trabalhistas. Por favor. Obrigada. Obrigado. A acusação pode debater os argumentos da defesa. Bom, vocês falaram agora, no caso, que Juscelino não estava envolvido em coisas do tipo como os candangos estarem morrendo ou o massacre foi provado, como vocês estão falando, né? Claro. Mas aí eu venho com uma dúvida. A greve que teve, por causa das situações precárias, 1959, a Jerry... Protesto. Greve? Não sei. E o que Juscelino? Não, agora eu acho que você me mostra. O que Juscelino tem a ver com greve? Até porque, como eu disse anteriormente, Juscelino contratou empresas terceirizadas para a construção de Brasília, certo? Então, me fale aí, greves veio diretamente dos trabalhadores e não de Juscelino. Aqui a gente está para julgar crimes de Juscelino. Greves? A culpa seria de Juscelino? As greves? Posso falar? Claro. Bom, seguinte, agora você me perguntou se a culpa seria do Juscelino, né? Bom, digamos que você esteja em trabalho, né? Você vai falar com quem? O presidente que te dá o dinheiro, te dá o poder e te dá as situações para você trabalhar. Ou é mentira o que eu estou falando?
as situações precárias que eles viviam são situações desumanas, comendo comida estragada. Você comeria comida estragada para passar mal, morrendo de fome todo dia? Vocês comeriam, senhores jurados? Não. Por isso uma greve, situações graves que Juscelino propôs contra as empresas terceirizadas que ele estava favorecendo. Protesto. Legal. Voltando. Então, esse massacre que foi falado foi quando os candangos foram reclamar e na mesma noite, nesse dia, eles foram fuzilados. Fuzilados. Se vocês quiserem, tem provas? Ou essa lápide aqui não é nada, ou essa aqui. Reclamações contra comida ruim de moradores e dezenas de feridos. 1959. Dezenas de feridos. Sim, dezenas de feridos. E em memória dos candangos sacrificados. Daniel, acabou o tempo. Obrigado. Então agora a primeira testemunha de acusação, Carlos Lacerda, para prestar seu depoimento. Senhores jurados, o senhor Kubitschek não ouviu? Você jura dizer a verdade, somente a verdade, e nada mais que a verdade diante de Deus e diante da lei? Senhores jurados, no ano de 1959, não só quando aconteceu vários massacres, várias situações que prejudicaram o povo, ainda assim aconteceu, a inflação aumentou em 31% na inflação e dados comprovam que foi o maior caos que aconteceu na época do governo do Juscelino Kubitschek, e fora as corrupções e desvios que aconteceram no próprio governo, e fora que aconteceu, fazia vários processos econômicos que só beneficiavam políticos aliados e empresários aliados. Chamo agora a primeira testemunha de defesa, João Goulart, para apresentar seu depoimento. Você jura dizer a verdade, somente a verdade, e nada mais que a verdade diante de Deus e diante da lei? Bom dia, meu nome é João Goulart, sou ex-vice-presidente da República. Eu auxiliei o Juscelino Kubitschek no plano de meta dele, que era a construção de Brasília. A ideia da construção de Brasília foi desenvolver, não só dependendo do litoral, onde existia a capital, mas sim desenvolver o resto do Brasil. O meio, a parte nordeste, norte, a parte onde a Brasília foi construída no meio, desenvolveu a industrialização, teve a modernização do Brasil inteiro, do país, usando marcos como a Brasília. E o plano de metas que fez 50 anos, 5 anos de desenvolvimento inteiro do Brasil. A defesa pode reforçar os argumentos ou apresentar novos fatos. Vamos falar então de economia. Então vamos voltar para a época em que o Brasil se encontra. Naquela época o Brasil era um país rural, elitista e estagnado. JK era um visionário, ele acelerou a urbanização do nosso país com seus planos, como o plano de metas e o nacional desenvolvimentista, que juntou capital.
Bom dia. Bom, 5-3, a gente considera Juscelino inocentado, porém, pelas famílias que perderam seus familiares, tudo que aconteceu, ele terá que pagar uma indenização de 70 mil valor e pode ser elevado